Olá, meus amigos, saudações rubro-negras. Logo mais tem Red Bull Bragantino e Flamengo pelo Brasileirão. Vamos buscar a vice-liderança. Estamos chegando perto. Cuidado, Botafogo. Só precisamos dessa vitória hoje para ultrapassar o Palmeiras e a gente vai mostrar aqui toda a cobertura do SBT Sport Rio sobre o que esperar desse jogo de hoje do Flamengo, treinamento, quem entra, quem sai, quem não vai poder jogar. É o que temos para hoje no Globo Esporte. O conteúdo sobre o Flamengo foi uma matéria de uma menininha de 9 anos que o maior ídolo dela é o Wesley, lateral direito. Eu não achei isso interessante para colocar aqui. E lá no Jogo Aberto da Band ninguém falou sobre o Flamengo hoje. Eles focaram naquela confusão do jogo do Corinthians com o Santos lá em São Paulo, e eles só falam disso hoje na mídia paulista. Vamos ver aqui. Mas se você é flamenguista, se inscreve logo no canal para nosso conteúdo chegar muito mais rubro-negros e deixa o like aí, para garantir que o seu filho não vai nascer vascaíno. Vamos lá. Flamengo em campo contra o Bragantino. O Sampaoli segue com dúvidas pro time titular e a reportagem é da Alcirene Brito. Mas o Veneno não tem dúvida não. Brincadeira, não sei, tem? Não. A gente vai falar. Muito bem, cadê? Fala. Torre do Malvadão é hoje, hein? O Flamengo volta aos gramados nesta quinta-feira. Durante o período sem partida, Sampaoli aproveitou o tempo para recuperar o aspecto físico dos atletas, além de deixar o time ainda mais por dentro do seu estilo de jogo. E para o desafio de hoje, o técnico não poderá contar com Gabigol. O camisa 10 até treinou com o restante do grupo, porém apenas para o processo de transição. A expectativa é que ele entre em campo contra o Santos e faça outros treinos para ficar 100% recuperado. Matheus França também segue fora. Por outro lado, Pedro está disponível e deve entrar como titular. Além dele, os outros jogadores que estavam nos amistosos por suas seleções também já estão de volta, como é o caso de Vidal, Pulgar e Varela. O adversário tem 11 desfalques e vem de 2 derrotas. Enquanto isso, o rubro-negro vive um bom momento na temporada e quer manter a boa sequência no campeonato. O Massa Bruta é o 12º colocado, com 14 pontos. Já o Fla está em terceiro, com 19. Com um bom tempo de preparação e embalado, o time da Gávea espera retomar aos jogos, dando alegria à torcida. Bom, o Sampaoli tem dúvidas, mas Vene Casagrande não tem. Não é mesmo, Lucas Pedrosa? Já já ele liga pro Sampaoli e indica qual o time do Flamengo. Mas antes, a gente vai mostrar pro povo o que aconteceu. Ele acerta mais do que a gosta Globo. de futebol, mas gosta de estar com a gente. Ontem, o Palmeiras jogou contra o Bahia. O chororô do Bahia Abel. Jogando em casa, não vencia o Palmeiras lá há muitos anos. E o Palmeiras, quando o placar estava 0-0, colocou essa bola aqui. E o juiz entendeu que essa bola não entrou toda. No futebol. Vene Casagrande, por favor, barulho de drone. O Sampaoli não sabe qual é o Flamengo que vem hoje, mas você já escalou o Flamengo. Não, olha só. O Sampaoli, ele deu um treino hoje, tá? É sério isso, torcedor. Ele deu um treino hoje, horas antes da partida contra o Red Bull Bragantino. Tá chegando. E na atividade de hoje, que foi muito mais uma atividade de ajuste, uma atividade tática ali, ele fez alguns ajustes. A pessoa que me passou o seguinte time. Cunha no gol, Wesley, Fabrício, Davi e Léo Pereira. Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrasca, Cebola e Pedro. Então isso aí eu Já tá diferente do Globo Esporte, que eles não colocaram o Everton Ribeiro lá no Vamos lá site. pra Deu vocês. pra entender. Deu pra entender? Deu pra É porque eu entender. li de forma Fala de novo literal. aí. Vamos lá. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. 3 zagueiros. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Não, peraí, não. Everton, Cebolinha e Pedro. Na verdade, o Léo Pereira Isso faz aí, a o função Léo de Pereira lateral, de lateral esquerdo, como esquerdo. fez contra o Grêmio. Aham. Então, assim, nenhuma grande novidade. O pessoal A da novidade Globo é o Pedro, colocou na verdade, né, que atua Vitor pela Hugo seleção no lugar de brasileira, Everton terça-feira. Ribeiro. O Ayrton Lucas também atuou, mas jogou muito mais que o Pedro, tanto é que jogou 90 minutos no primeiro jogo da seleção. E o segundo Fica aí jogo? como Destaque do primeiro e no segundo. no primeiro destaque positivo e no segundo destaque negativo. Eu tenho que ser sincero. Tá certo, Mas de tá fato, assim, tá muito cansado, óbvio. E tem também o Pulgar, que chegou hoje, né? Se apresentou hoje lá. Na verdade, ontem à noite, Pulgar, Varela e o Vidal. Mas o Pulgar é o único titular desses três aí, mas também jogou muitos minutos com a seleção chilena e também fica como opção no banco de reserva. Tem um tempo do Brasil, o Pedrosa, que começou o futebol a ficar mais a exigência física maior do que qualquer outra coisa, e isso a gente pode botar uns 15 anos pra cá, e é uma mudança muito grande, até tática de uns 8 anos pra cá, mas física 15 anos pra cá, e aí chegou um momento que o futebol ele é 90% físico e 10% talvez de um talento in natura, uma coisa de inspiração e tudo mais. E aí, Lucas Pedrosa, no decorrer desses anos, os clubes, os treinadores foram tentando descobrir recursos para driblar o futebol, o calendário brasileiro. O ano passado a gente viu o Dorival fazer uma coisa muito incomum no Brasil,
Escolher um time para jogo de Copa, escolher um time do Campeonato Brasileiro. E isso não é comum. Inclusive, a gente tentou vasculhar no nosso cérebro que time que já fez isso. A gente não lembrou, né? Isso não é comum. A gente está vendo hoje um Luiz Castro em que a cada jogo muda a sua escalação para uma escolha dele. Uma escolha tática, pensando sempre no adversário. E aí ele acaba girando as peças e há um alívio físico. E a gente vê time como o Fluminense sofrendo fisicamente, e aí acaba sendo clinicamente também, por não ter um elenco e ter um calendário desumano e estar sempre com as mesmas peças. Talvez o Sampaoli também está dando uma giradinha, você já percebeu? Não é sempre o mesmo time do Flamengo, né, Pedrosa? Eu acho que ele olha para o adversário, entendendo as características do adversário, mas o Flamengo, esse elenco que a gente tem hoje, que é muito parecido com o do ano passado, mas com esse problema de lesões, de desgaste físico, de troca de metodologia física, que é completamente crucial no que o Sampaoli está fazendo, ele não consegue fazer o que o Dorival fazia no ano passado. Por quê? Não é à toa que o Flamengo chegou no final da temporada e a torcida começou a reclamar da parte física. Conquistou os objetivos que ficam na história, mas mesmo assim teve que jogar com um time B, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. Abriu mão de uma competição, até pelo início ruim também, e mesmo assim conseguiu ficar lá em cima. Quem consegue fazer isso no Brasil? Só o Flamengo. Só o Flamengo, porque tem um elenco de 30 milhões de reais de folha salarial. Agora, o próprio Palmeiras, que é um baita de um time, um baita de um elenco, o Abel Ferreira, no direito dele, que eu discordo totalmente, porque é uma régua que ele só puxa para o time dele quando tem que reclamar, ele estava reclamando do Rafael Veiga, do Rony, que são jogadores que obviamente fazem muita diferença, mas ele não consegue, o time dele cai de rendimento, o que não era o caso do Flamengo no ano passado. Por quê? Priorizou Copas. Agora, aqui no futebol brasileiro, para você fazer esse tipo de coisa e conseguir aguentar o calendário, só se você tiver um elenco. E o que eu falo sobre o elenco do Botafogo é sempre a mesma coisa aqui. Pode não ser o melhor elenco em relação a nível técnico, só que você tem um time equilibrado, bem montado, que você consegue fazer essa troca de peças. Não é o caso do Fluminense. Não é. Eu acho que os 11 do Fluminense, todos com plenas condições, é melhor do que os 11 do Botafogo, mas o elenco do Botafogo é melhor do que o do Fluminense. E talvez até o Luiz Castro achou esse recurso, né? Diz vai ter que achar o dele. Cada treinador vai começar durante o ano a achar o seu recurso. Vamos voltar a falar de Flamengo, minha gente. Fez aqui um questionamento que eu achei muito interessante. Parabéns, Big Boys. Por que sempre quando o Gabigol não tá mal, ele não sai, né? Ele não senta no banco. Ele vai para uma outra posição e tudo mais, mas ele não senta no banco. Mas quando o Pedro tá mal, ele senta no banco. Por que sempre o Pedro é o cara que senta no banco e não o Gabigol? O Pedro tá hoje titular porque o Gabigol tá fora e não por uma escolha técnica. Olha, acho que essa resposta é simples. Porque o Gabigol ele consegue fazer várias funções dentro de campo. O Pedro não. Como é que você vai botar o Pedro para jogar de ponta? O Pedro não tem essas características. O Pedro é um jogador que, para mim, é o melhor centroavante de futebol brasileiro, mas ele só joga nessa função, ele é centroavante. Jogador de seleção, exatamente, né? Exatamente. Agora o Gabigol ele consegue fazer essa função de centroavante, consegue atuar aberto pela ponta, consegue fazer uma função de meio, que ele já fez recentemente. Então acho que a resposta é essa. Embora o Gabigol não viva grande momento, mas em determinados momentos ele é importante ali em outras funções, não só para ser o homem-gol. Tá respondido, Big Boys? Não tem que diminuir a importância de um para aumentar do outro, né? Eu não sou dono da verdade, é a minha opinião. O Luiz Cada um Araújo com já suas testou características. no Brasil para reforçar o Flamengo, mas teve um susto ontem, Vene. Ele estava voando, né, de Atlanta para cá, para o Brasil, mas aí o voo dele teve que voltar, porque deu problema na aeronave. E aí ele retornou, ele até fez um post nas redes sociais, livramento, enfim. Que bom, né? Bom não só para o Luiz Araújo, mas para todo mundo que estava presente na aeronave. Então, espero que ele consiga fazer um outro voo aí para o Brasil. E a previsão é para ele se apresentar ao Flamengo na segunda-feira, na próxima segunda-feira. Ele tinha antecipado, então, né? Exatamente. Continua ele foi no liberado prazo. pelo Atlanta por 2 jogos, porque ainda tinha 2 jogos. O Atlanta liberou, beleza, vai se apresentar ao Flamengo. A ideia é essa, que ele chegue segunda-feira ao Rio de Janeiro. Então é isso, meus amigos. Eu achei essa pergunta meio óbvia que a Fernanda fez entre o Gabigol e o Pedro. Acredito que os dois são excelentes jogadores, os dois são fundamentais, mas cada um tem sua característica, são características diferentes. Num jogo a gente vai precisar de um, no outro a gente vai precisar do outro. Em alguns jogos a gente vai precisar dos dois. E vai ser assim, não é porque um tá jogando e o outro não tá jogando ao mesmo tempo que um é melhor do que o outro. Tudo depende da circunstância. Em relação à formação, no vídeo que eu trouxe mais cedo do GE, a formação estava um pouco diferente. Na verdade, só um jogador, né? O Vitor Hugo estava fazendo parte da escalação do provável time lá pelo Globo Esporte. E aqui o Vene Casagrande colocou o Everton Ribeiro, que eu acredito que é até
uma formação mais provável e mais ideal também, porque não tem como deixar o Everton Ribeiro de fora. Ele com a Arrascaeta e o Wesley ele trabalhando com ele pela direita tá funcionando muito bem, não tem por que tirar isso. Vamos ficar atento também para ver se o Bruno Henrique vai jogar hoje e qual vai ser a condição dele, caso ele entre em campo. E também o Pulgar e o Ayrton Lucas, que provavelmente vão ser poupados porque vieram das seleções e jogaram bastante lá. Mas é isso, meu amigo, você acredita na vitória hoje? Está confiante que nós vamos chegar no segundo lugar? E a choradeira do Abel Ferreira, hein? Que papelão! Mas não se preocupa não, Abel, estamos chegando e não tem mais nada que você possa fazer. O Mengão tá chegando, hein? Mas se inscreve no vídeo, dá o like, comenta, compartilha. Tamo junto, grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.